Ele entrou no jogo carregando o próprio carrasco dentro do corpo. À primeira vista, Yuji Itadori é só um garoto de coração mole, o protagonista que sorri e protege os fracos. Mas essa fachada esconde o recipiente do Rei das Maldições. E no número 10 da lista, o feiticeiro que despertou a técnica gravada pelo próprio Sukuna na própria carne. Com o santuário desperto, Yuji passou a enxergar as linhas de corte e a desferir desmantelar e clivar, retalhando a matéria como o demônio que habita nele. E então veio o impossível. 7 flashes negros seguidos, uma sequência que pulverizou os recordes de Gojo e do próprio Sukuna. Não bastasse isso, ele ainda carrega a manipulação de sangue, herdada ao consumir os úteros das pinturas da morte de número 4 a 9. O aluno que ninguém levava a sério virou uma arma de múltiplas técnicas. E se Yuji é o discípulo improvável, o próximo é o homem comum que se tornou um juiz da morte. Um advogado sem um único dia de treino construiu um dos domínios mais letais já vistos. Esgotado e desiludido com a justiça humana, Hiromi Iguruma parecia o jogador mais frágil do tabuleiro. Um homem de terno num campo de monstros. Mas essa fachada esconde um carrasco, e ele ocupa o número 9 desta lista. Seu domínio, sentença mortal, ergue um tribunal sobrenatural, onde o Shikigami juiz pesa cada pecado do réu. E quando o veredito é de culpa, o martelo se transforma na espada do carrasco, uma lâmina que executa a sentença com um único corte, ignorando defesa, ignorando energia amaldiçoada. Mais aterrorizante ainda, ao vencer o julgamento, Iguruma rouba de forma permanente a técnica do adversário derrotado. Sem experiência, sem clã, sem linhagem, ele transformou a própria noção de justiça numa arma de morte instantânea. Se Iguruma é o juiz que sentencia, o próximo é o apostador que zomba da própria morte. Como você mata alguém que simplesmente não para de ressuscitar? Kinji Hakari é o delinquente expulso da escola de feiticeiros, o rebelde que despreza as regras e parece só um brigão de rua. Mas essa fachada esconde o jogador mais próximo da imortalidade no jogo do abate. E por isso ele está aqui, no número 8. Seu domínio, a aposta da morte ociosa, é uma bizarra sala de pachinko com apenas uma chance em 239 de acertar o jackpot. E quando o jackpot cai, o jogo vira. Por 4 minutos e 11 segundos, Hakari recebe energia amaldiçoada infinita e regeneração garantida. Essa torrente sem fim alimenta a técnica amaldiçoada reversa sem nunca esvaziar, costurando cada ferida no instante em que ela abre. Um corpo que se recompõe enquanto a sorte durar é, na prática, indestrutível. Se Hakari aposta contra a morte e ganha, a próxima trata o próprio céu como um pedaço de pano. Ela trata o céu acima da sua cabeça como um tecido que pode agarrar e puxar. Takakuuro dormiu por 400 anos e acordou no jogo do abate como uma relíquia de uma era brutal de feiticeiros. Parece apenas uma mulher de outro tempo, deslocada no mundo moderno. Mas essa fachada esconde uma assassina de elite e ela ocupa o número 7 da lista. Sua técnica manipulação do céu transforma o espaço numa superfície de 2 dimensões. Ela agarra o próprio ar, distorce o ambiente como uma lente para entortar trajetórias e desviar ataques. E quando precisa atravessar a guarda do inimigo, dispara o quebra-gelo fino, um golpe que passa por cima de qualquer defesa. Em sua época, Uro comandou o esquadrão Sol, Lua e Estrelas, um grupo de assassinos de elite ligado ao clã Fujiwara. Manipular o espaço como pano já é assustador, mas o próximo carrega o maior canhão da história Jujutsu. Ele tem a maior produção de energia amaldiçoada já registrada em toda a história Jujutsu. Ryu Ishigori é um gigante despreocupado, um brutamontes que parece só querer uma boa luta, o tipo que você subestima pelo sorriso. Mas essa fachada esconde um canhão vivo, e por isso ele aparece no número 6 desta lista. Quando o próprio Kenjaku mediu cada feiticeiro do jogo, foi nele que encontrou o maior output bruto de energia de todos. Sua técnica, explosão de granito, dispara um feixe devastador direto dos cabelos. E esses tiros não seguem reta, eles dobram no ar, perseguindo o alvo como mísseis teleguiados. Mais assustador ainda, Ishigori consegue liberar o mesmo poder colossal com ou sem a técnica ativada, como se a força jorrasse dele por natureza. Foi com um único tiro que ele derrubou Takakuuro. Se Ishigori é a potência bruta em estado puro, o próximo é 1000 anos de gelo absoluto. Esse servo congelou 4 feiticeiros de uma vez com um único golpe,
Há 1000 anos, Uraumi serve a uma só vontade, a do Rei das Maldições. De aparência serena e quase delicada, parece mais um assistente silencioso do que uma ameaça. Mas essa fachada esconde um feiticeiro no patamar dos graus especiais, e por isso ele está no número 5. Sua técnica, formação de gelo, manipula o frio em escala devastadora, culminando na calmaria glacial, um golpe de energia super resfriada que cristaliza o alvo por completo. Em Shibuya, num único instante, Uraumi congelou Panda, Noritoshi Kamo, Kusakabe e Chozo de uma só vez. 4 feiticeiros neutralizados num piscar de olhos. E quando quer, cobre quarteirões inteiros sob uma camada de gelo, com uma produção de energia digna dos monstros do topo. 1000 anos de lealdade fizeram dele a sombra perfeita do seu mestre. Mas o próximo não serve a ninguém. Ele move os fios de todo o tabuleiro. Ele não jogou o jogo do abate. Ele inventou o tabuleiro inteiro. Kenjaku se apresenta vestindo o rosto de um amigo morto. Calmo, sorridente, sempre alguns passos à frente de todos. Por trás dessa fachada existe uma mente com mais de 1000 anos de idade. E é por isso que ele ocupa o número 4. Sua técnica permite transferir o próprio cérebro de corpo em corpo, abandonando carcaças e ocupando novos hospedeiros através dos séculos, acumulando técnicas como um colecionador de eras. Operando dentro do corpo de Geto Suguru, herdou a temível manipulação de espíritos amaldiçoados. Mas seu verdadeiro poder não está nos punhos, está no plano. Kenjaku arquitetou cada peça do jogo do abate como um tabuleiro gigantesco, desenhado para ressuscitar Sukuna e desencadear a fusão, a união entre humanidade e energia amaldiçoada. Milênios de paciência condensados num único esquema. E se Kenjaku é o cérebro por trás de tudo, o próximo é o deus do trovão que atravessou o tempo só para lutar. Ele eliminou 40 jogadores em apenas 12 dias, procurando uma única luta. Hajime Kashimo atravessou 400 anos para reencarnar no jogo do abate, movido por uma só obsessão: encontrar e enfrentar Sukuna. Conhecido como o Deus do Trovão, parece um andarilho excêntrico, mas essa fachada esconde um dos predadores mais brutais do tabuleiro, e por isso ele cravou o número 3. Antes mesmo de achar seu alvo, abateu pelo menos 40 competidores em menos de 2 semanas, e foi o primeiro a impor uma regra inteiramente nova ao próprio jogo. Sua técnica, âmbar da besta mítica, transforma o corpo em pura eletricidade, concedendo a ele reações na velocidade da luz e golpes que carbonizam tudo ao redor. No confronto contra o modo gorila do Panda, Kashimo o superou por completo em velocidade, força e resistência, dominando a luta do início ao fim. Um guerreiro que viveu apenas para o combate definitivo. Mas o próximo guarda reservas de poder maiores que as do próprio Gojo. O próprio Gojo afirmou que esse garoto tem mais energia amaldiçoada do que ele. Yuta Okotsu já foi o adolescente atormentado pela maldição da amada rica, um menino assustado pelo próprio poder. Mas essa fachada ficou para trás, e hoje ele se ergue no número 2 dessa lista, atrás apenas do Rei das Maldições. Sua técnica, cópia, permite imitar as habilidades alheias e armazená-las em Rika. Dentro do seu domínio, ele copia técnicas de forma quase ilimitada, montando um arsenal roubado dos próprios inimigos. E não é exagero de fã. Foi Satoru Gojo quem declarou que as reservas de energia amaldiçoada de Yuta superam até as dele. A prova veio no campo de batalha, quando Yuta enfrentou Takaku Uro e Ryu Ishigori ao mesmo tempo, e sobreviveu, virando o jogo com técnicas que ele literalmente roubou no calor do confronto. O segundo mais forte do tabuleiro. E só existe um nome capaz de ficar acima dele. Ele abre o domínio mais letal de JJK sem nenhuma barreira para contê-lo. Ryomen Sukuna entrou no jogo do abate de carona, escondido como um passageiro silencioso. Mas não há fachada que segure o Rei das Maldições. E ele reina, absoluto, no número 1 desta lista. Ressurgindo, Sukuna encarnou no corpo de Megumi Fushiguro e tomou para si a técnica das 10 sombras, virando feiticeiro e arma ao mesmo tempo. Fui o único na história capaz de domar e vestir a adaptação do Mahoraga, chegando a copiar até o ajuste ao infinito de Satoru Gojo, uma façanha que nenhum outro ser jamais alcançou. E quando libera todo o seu poder, abre o santuário maligno sem qualquer barreira, derramando os cortes desmantelar e clivar sobre uma área colossal, retalhando tudo o que respira num raio devastador. 1000 anos depois de sua morte,
O Rei das Maldições provou, no topo da cadeia alimentar, por que seu nome ainda assombra o mundo Jujutsu. No tabuleiro de Kenjaku, só os monstros sobreviveram. E o Rei das Maldições provou estar acima de todos. Comenta quem você acha que destrói essa lista inteira. E se inscreve para não perder o próximo ranking. Comenta quem destrói essa lista e se inscreve para o próximo ranking de Jujutsu Kaisen.